Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês uma dica de leitura, e é este livro aqui, Adeus Princesa, é da Carla Pinto Correia. E esse livro aqui me trouxe uma surpresa, porque quando eu peguei ele para ler, até pela capa, pelo título, eu imaginei que era infanto, né? Mas não é, tá? Ele é uma ficção, até pode ser lido por adolescentes e tal, mas é ficção, né? E outra surpresa é que a Clara, ela é uma escritora portuguesa. Então, a maioria dos diálogos, pelo menos, ele puxa mais para o português de Portugal. Nada, né, assim, muito fácil de ser entendido, muito simples, tudo, até porque a gente entende no contexto, a gente acaba entendendo o que a palavra quer dizer e tal. Mas, quando eu comecei a ler o livro, eu já pensei que ia ser uma decepção, né, uma pelo texto em si, pelo linguajar e tal, né? Não parecia ser o que eu pensava que ia ser, mas acabei gostando, assim, acabei com aquela vontade de continuar lendo. Eu não sei se eu tava com pressa de acabar o livro ou se realmente eu tava me entretendo na história, né? Então, Adeus Princesa, ele começa já contando, né? Meio que uma história trágica de amor, que é de um casalzinho, então, essa história se passa lá no Alentejo, em Portugal, né? E aí, o que acontece? Lá na cidade, todo mundo é baita fofoqueiro e não tem nada de novo, assim, sabe? Então, as meninas lá, por exemplo, não se interessam pelos meninos porque, é tudo mais do mesmo, né? E aí, lá tem uma base militar, e aí vem vários soldados alemães, né, e tal, pra base, e é onde as mocinhas acabam meio que se interessando pelos caras, e é o que acontece aqui nessa história de amor. Então, a Mitó, que é a Maria Vitória, né? É uma mocinha que acaba se apaixonando por um soldado alemão, que é o Helmut. Só que o Helmut maltrata ela demais, né? Não parece em nada que ele gosta dela, mas enfim, aí ela fica super apaixonada, vive no pé dele, né? Vive se arrastando atrás dele. O que acontece já no começo da história é que tá contando que o Helmut foi encontrado morto embaixo do carro, né? Preso na descarga do carro ali, então ele acabou morrendo por intoxicação, por monóxido de carbono, né? E a Mitó se falando culpada, se dizendo culpada, né, pela morte dele e tal. O que acontece é que todo mundo acaba meio que refletindo que ela é uma menina muito magrinha, muito mirradinha, né? Tava chapada da droga no momento que acharam ela, e como que ela, daquele jeito, ia apagar o cara, ia enfiar ele, arrastar ele para baixo do carro, né? Como acharam meio que impossível, aí inventaram uma história que talvez ele meio que se meteu com contrabandistas na cidade e tal, e ela, por estar meio chapada, acabou achando que ela que tinha feito o crime, não foi isso, né? E aí, um repórter e um fotógrafo de um jornal lá de Lisboa são mandados lá para o Alentejo para investigar essa história, se de fato foi ela, se não foi, o que aconteceu, como é que era. Então, a partir daí, a gente começa a acompanhar eles, né? Foram 3 dias que eles ficaram lá, fizeram amizade com a Bárbara, que é a tia da Mitó, né? E aí eles foram em todos os pontos, entrevistando várias pessoas, os pais dela e tal, até que no final, né, no finalzinho do livro, ele consegue entrevistar a própria Mitó, né? E aí eles voltam então para Lisboa. Então assim, ó, a gente vai acompanhando esse caminhar deles todo, né, ali pelo Alentejo. Tem toda uma história que acontece com eles, né? O jornalista acaba meio que se apaixonando também pela tia da Mitó e tal. Então a gente vai acompanhando, a gente vai vivendo isso, sabe? É meio que uma história além da história, né? E aí no final ele consegue então entrevistar a Mitó. E aí, então na volta, eles voltando, o jornalista e o fotógrafo voltando lá para Lisboa, né, no carro, eles acabam conversando sobre o que realmente eles acham que foi a verdade, se foi ela, se não foi, né? E isso acaba sendo muito interessante, sabe? Ele meio que dá A gente começa o livro achando uma coisa e no meio do livro a gente muda de ideia, depois no final com a conversa deles a gente já tem uma outra ideia. Então, é legal, tá? Tem esse, né? Não é um empecilho, assim, parece que vai ser chato,
que é um pouco desse palavreado da língua de Portugal, né? Mas acaba sendo bem interessante, tá? Então, deixo aqui a dica de leitura para vocês. Eu acho que vale a pena, é legal sim, tá? Adeus, Princesa, da Carla Pinto Correia.